Coloque a mão no seu coração e com toda sinceridade diga: Espírito Santo, por favor, manifeste-se. Eu abro a minha mente, abro o meu coração, abro o meu espírito para receber revelação, o poder da revelação da palavra de Deus e ser impactado, curado, liberto, transformado, salvo, confrontado, motivado pelo poder desta revelação, no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Deixe-me orar um pouquinho mais. Ó Espírito Santo, a glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o louvor é de Jesus. Não me deixe te atrapalhar, amigo. Em o nome de Jesus, não deixe que ninguém te atrapalhe. Não me deixe atrapalhar a ninguém e não deixe que ninguém me atrapalhe. Clamo no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já quero liberar a palavra-chave desta noite. A palavra-chave é frutificar. Frutificar. Glória a Deus. Qual é a palavra-chave? Frutificar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Frutificar vem do hebraico parar. P-A-R-A-H. Parar. Parar significa gerar. Diga gerar. Tá fraco, diga gerar. Significa produzir. Diga produzir. Gerar, produzir frutos. Uau. Este é o significado da palavra parar, da palavra frutificar. Em resumo, frutificar é produzir resultados visíveis. Frutificar é produzir resultados. Resultados visíveis. Resultados que podem ser vistos. Aleluia. Tem alguém prontinho para frutificar? Tem alguém já frutificando nessa noite? 3 pessoas, uau. Também, parar significa ser frutífero. E essa palavra é intencional do Espírito Santo a todos nós, porque chegou a estação dos frutos. Chegou a estação da frutificação. Chegou a estação em que os resultados aparecem. Devem aparecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esses resultados só são possíveis, só tornam-se visíveis a partir de uma coisa. Alguém me pergunte, o que é apóstolo? Pergunte de novo, o que é apóstolo? Maturidade espiritual. A partir da maturidade espiritual é que os resultados tornam-se visíveis. É que alguém pode ser frutífero, é que alguém pode gerar, é que alguém pode produzir frutos, pode frutificar. Então diga após mim: pessoas maduras. Diga: pessoas espiritualmente maduras. Mais alto: pessoas espiritualmente maduras frutificam. Amém. Ou seja, mostram resultados visíveis. Glória a Deus. A maturidade é um requisito para a frutificação. Ninguém que não seja maduro, ou nenhuma planta ou árvore
ou animal que não esteja maduro pode frutificar. Você está entendendo? Quantos estão compreendendo? A maturidade é um requisito para frutificar, para a frutificação. Eu sei que você acabou de sentar, mas coloque-se de pé mais uma vez, só um pouquinho mais. Eu preciso da ajuda de vocês nesta hora. Vocês topam me ajudar? Vocês podem me ajudar? Espectadores ao redor de todo mundo, fiquem de pé também, onde vocês estiverem, no poderoso nome de Jesus. Então você vai até 8 pessoas nessa noite. Quantas pessoas? 8 pessoas que, como você, estão amadurecendo e por isso manifestarão resultados visíveis a partir de hoje. Dá glória a Deus. Então, você irá até estas 8 pessoas ao meu comando, amém? Quando eu disser assim, pessoa número 1, aí você vai até a pessoa número 1. Aí você vai falar a frase. Aí depois, pessoa número 2, por favor, você vai até a pessoa número 2. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, veja bem o que você vai dizer. Una-se aos 80 dias de propósito, se você deseja ver resultados visíveis. Una-se aos 80 dias de propósito, se você deseja ver resultados visíveis. Por favor, vai até a pessoa de número 1. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Por gentileza, vai até a pessoa de número 2. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Você tem liberdade para sair do seu lugar. Vai até a pessoa de número 3, por favor. Glória a Deus. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Por favor, vai até a pessoa de número 4. Glória a Deus. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Vá até a pessoa de número 5, por gentileza. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Por favor, agora corra até a pessoa de número 6 e declare: una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Espectadores ao redor de todo mundo, se não tiver essa quantidade de pessoas, repita a quantidade de vezes. Vá agora até a pessoa de número 7, por favor. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Agora a pessoa de número 8, última pessoa, corre, por favor. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Quantos conseguiram anunciar 8 pessoas? Levante a mão, mexe a mãozinha aí para mim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Una-se aos 80 dias de propósito, se você quiser ver resultados visíveis. Que são esses 80 dias? Podem sentar, por favor. Obrigado. Muito obrigado pela vossa participação. Parabéns. O que são esses 80 dias de propósito? São 80 dias em que estaremos comprometidos, focados em família, juntos na colheita dos frutos, na manifestação e na colheita dos frutos. A colheita que Deus envia é espiritual. Logo, o caminho para a colheita é espiritual. Então, dia 6 iniciará um propósito de 80 dias, um caminho aberto pelo Espírito de Deus, para que todos que queiram ver os resultados, todos que queiram colher, todos que queiram de fato frutificar, possam ver resultados visíveis. Você está me entendendo? Você vai experimentar de uma colheita que você nunca experimentou, uma colheita que você nunca viu.
Aleluia. Mais informações, procurem os líderes dos esquadrões. Cadê o Esquadrão Leão? Tem gente do Esquadrão Leão aqui? Uau! O leão rugiu. Tem gente do Esquadrão Novilho aqui? O novilho mugiu. Tem gente do Esquadrão Águia aqui? O que a águia faz mesmo? Não. Que chama? Como é que chama? A águia gritou. Não sei. Tem gente do Esquadrão Homem? Oh! Aí sim, os homens bradaram, as mulheres bradaram também. Amém. Glória a Deus. Esse propósito funcionará em esquadrões, tá? Há o Esquadrão Leão, o Esquadrão de Jovens. Amém. Glória a Deus. Cadê os líderes? Onde estão os líderes? Coloque-se de pé. Aqui os líderes do esquadrão. Isso, você que é jovem, você pode se alistar nesse propósito com os líderes de esquadrão. Mestre William, profetisa Cibele. Os líderes do Esquadrão Novilho, onde estão? Ali está a profetisa Conceição. Bom, essa é boa, gostei. O evangelista Ednei está em viagem. Glória a Deus. Os líderes do Esquadrão Águia, onde estão? Aqui estão. Pastor Juan Carlos, profetisa Evelyn. Glória a Deus. Isso aqui é para os de língua hispana. Ali, os de 50 anos para cima. Amém. Os líderes do Esquadrão Homem, onde estão? Onde estão? Líderes do Esquadrão Homem. Está ali minha apóstola. Aqui eu também, o vosso apóstolo. Ok? Todos os casais, todas as famílias, maridos, esposas e filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nestes 80 dias, nós iremos colher até o que não plantamos. Então, se você quiser ver o resultado, se você quiser ver a manifestação dos frutos, você precisa se alistar, você precisa se comprometer nestes 80 dias de propósito. Dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então ouçam com atenção, por favor. Qual é a palavra-chave dessa noite? Uau, frutificar. É desejo de Deus que todo ser humano frutifique. Frutificar é vontade de Deus. Deus não projetou ninguém para ser estéril. Deus não projetou a humanidade para viver em esterilidade. Não gerar, não produzir, não frutificar. Então, quem não está frutificando, não está a satisfazer a vontade de Deus. Tem alguém entendendo? Deus o Pai projetou a humanidade para frutificar. Mas, infelizmente, o que mais vemos são pessoas estéreis. Ou seja, pessoas sem resultados visíveis. E por que nós vemos muitas pessoas estéreis sem resultados visíveis? Porque lhes falta conhecimento. Mas eu não estou a falar de um conhecimento natural. Eu não estou a falar de um conhecimento humano, científico, filosófico, teológico, sociológico, antropológico, biológico. Não, eu estou a falar do conhecimento de Deus. É o que falta. Falta o conhecimento revelado de Deus. Mas eu creio em algo muito forte nessa noite. Eu creio que o conhecimento de Deus nesta noite veio a nós. Eu creio no poderoso nome de Jesus, que nós sairemos daqui capacitados, habilitados a frutificar. Já sairemos frutificando muito deste ambiente profético, no poderoso nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu profetizo que pessoas, famílias inteiras, a partir de hoje, frutificarão 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, cada um conforme a capacidade. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Assim é. Amém? Você está prontinho, prontinha para receber conhecimento revelado? Diga prophesy. Diga prophesy. Prophesy. Então vou profetizar nessa noite, amém? Vou profetizar. Deus criou a humanidade para frutificar, entenda isso. Deus criou o homem, a mulher para frutificar. Lembre-se que frutificar é mais do que gerar filhos. Amém? Frutificar é ter maturidade espiritual e manifestar os atributos de Deus. Manifestar a glória de Deus. Manifestar as virtudes de Deus. Isso é frutificar. Deus criou a humanidade para frutificar. E a capacidade de frutificação é no Espírito. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Vamos do verso 26 ao verso 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Eu amo Gênesis. Todos encontraram? A minha Bíblia já está aberta aqui. Vamos lá, quem pode acompanhar comigo? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre todo réptil que se move sobre a... Versículo 27, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os... Uau, 28. Leiam bem alto comigo, 3, 2, 1, vamos. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Frutificar é uma capacidade espiritual. Voltem comigo o verso 26, por gentileza. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ser imagem de Deus é ser espírito como Ele é. Amém? Ser a semelhança de Deus é fazer o que Ele faz. Glória a Deus. O que você pensa que Deus está fazendo desde a eternidade? O que você imagina? O que Deus está fazendo? Deus está dominando. Diga governando. Desde os céus. Como Deus estabelece domínio? Isso eu nunca revelei para vocês. Nem para os meus filhos mais próximos. Posso profetizar? Deus, eu acho que eu vou deixar para uma escola. 2026, né? Eu monto a escola, depois eu chamo vocês. Então tá. Deus domina, Deus governa sobre tudo, frutificando. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Deus é o Pai dos espíritos. A Bíblia diz que os anjos têm prazer em obedecer a palavra de Deus. Deus governa frutificando. Se você não sabe, tudo que existe estava dentro de Deus. Tudo o que veio à existência estava dentro de Deus. Foi gerado dentro de Deus. Deus gerou. Aleluia. Você estava dentro de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Então, tudo que Deus cria é espiritual. Se Deus é um espírito e ele frutifica, e você e eu, a humanidade, o homem, a mulher, foi criado à sua imagem, um espírito como ele, e a semelhança dele, com a mesma capacidade que ele, então nós temos que frutificar. Não há desculpas para não frutificarmos. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Então, diga após mim: quem não frutifica, diga com vontade. Enquanto você fala, você está frutificando, amém? Diga: quem não frutifica, não governa. Você está entendendo? Quem não frutifica, não governa. Começamos a entender? Glória a Deus. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar: frutificar não é uma sugestão de Deus. Deus não sugeriu que frutifiquemos. Deus ordenou. Abra sua Bíblia, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Abençoou quem? A humanidade, o homem e a mulher que haviam sido criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os abençoou, os capacitou. E Deus lhes disse. Essa palavra disse, nas traduções mais antigas está ordenou. Deus ordenou. Qual a primeira coisa que foi ordenada por Deus? Quem pode acompanhar no texto? Depois dos 2 pontos? 3, 2, 1, qual foi? Frutificai. Deus ordenou que frutifiquemos. Por quê? Por quê? Porque Ele nos capacitou para isso. Talvez você queira uma prova escriturística, que eu te abra um texto para te mostrar que o que foi afirmado ainda há pouco, que quem não frutifica não governa. Tudo bem? Qual foi a primeira coisa que Deus ordenou? Foi que frutificassem. Frutificai. Depois, multipliquem. Depois, encham a. Depois, sujeitem a. E por fim, dominai. Diga: governem. Aleluia. Está aprovado? Está mostrado? Está revelado? Aplauda Jesus, o Rei da Glória. Toda a glória a Jesus. Glória a Deus. Então Deus ordenou que todo ser humano frutifique, produza resultados visíveis a partir da maturidade nele. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Preste atenção. Não é maturidade intelectual. Não é maturidade natural, física. É maturidade espiritual. Então, quem não frutifica está em rebelião. Quem não frutifica está em rebelião. Por quê? Porque está indo contra a ordem do Senhor, a ordem de Deus, a ordem do Pai. Alguém pode glorificar Jesus essa noite? Alguém tem que adorar a Deus essa noite, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Podemos avançar? Eu paro por aqui. Sigo ou paro? Eu sigo ou paro? Então vou seguir. A capacidade de frutificar não está no homem, não está na mulher, ou seja, não está na humanidade, está em Deus. Nós não temos capacidade de frutificarmos por nós mesmos. É Deus quem dá a capacidade para que frutifiquemos.
Eu vou traduzir. É Deus quem nos dá capacidade, quem nos dá maturidade para que os resultados sejam manifestos. Isso significa que sem Deus é impossível ter resultados reais. O texto está claro aqui, ó. E Deus os abençoou e só então ordenou. Então a capacidade está em Deus, e Ele então capacita para que haja frutificação. Dá glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 15. Glória a Deus. É um paralelo, tá bom? Com Gênesis capítulo 1, do verso 26 em diante. João 15, do 1 ao 8, por favor. E aí nós vamos nos concentrar em 2 versículos, em instantes. Quem encontrou, diga: Deus é bom, é o diabo que não presta. Amém. Glória a Deus, é verdade. Todos encontraram? Palavras de Jesus. Quem pode acompanhar comigo? Eu sou a videira. A videira verdadeira. E meu pai é o... Olha Jesus usando aqui exemplos, né? Exemplos do cotidiano de sua época. Falando da árvore, da videira, da vide, certo? Usando o exemplo do agricultor, do lavrador. Aleluia. Vamos continuar o texto. Versículo 2. Leiam comigo. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Uau. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia. Vai dar fruto ou não vai dar fruto? Não dá fruto. Você está entendendo? Leiam. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito? Esse dá muito? Porque o quê? Sem mim nada podeis fazer. Quantas coisas são possíveis fazer sem Deus? Sem Jesus? Sem Deus e sem Jesus? Sem Deus, sem Jesus e sem o Espírito de Deus? Sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Leiam. Se alguém não estiver em mim, será lançado como a vara e secará. E os colhem e lançam no e ardem. Meu Deus do céu, diga misericórdia. Versículo 7, por favor. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o negócio vai ficar ainda mais forte. Eu paro e continuo. Versículo 8, então, vamos lá. Leiam comigo. 3, 2, 1. Nisto é glorificado o meu, que deis muito, e assim sereis meus. Meu Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Uau. Aleluia. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, é impossível frutificar. É impossível ter resultados visíveis, reais, palpáveis. Oh, meu Deus do céu. Jesus fez questão de deixar bem claro isso. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os meus ramos ou as varas. A vara que estiver em mim conectada, essa dá muito fruto. A que dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto ainda. Aleluia. E a vara que não der fruto, corta, lança fora. Os homens recolhem, lançam no fogo e ardem. Meu Deus, é muito forte.
E Jesus veio falando algo muito, muito, muito importante. Quem é discípulo tem que frutificar. Tem discípulo de Jesus aqui? Você tem que frutificar. Frutificar espiritual, profeta. O que diferencia o reino de Deus de toda e qualquer religião que há em cima dessa terra, na face dessa terra, são os resultados. Porque palavra, toda religião tem. Ensino, toda religião, até mais ensino do que o próprio reino. Ensina moral, aquilo que é moral, aquilo que é politicamente correto. Você está entendendo? Diga, eu não sou um cristão politicamente correto. Diga, eu sou um cristão cheio de fé. Eu sou um cristão que é discípulo de Jesus. Por isso sou um cristão. Amém? Você não é um cristão nominal. Tem nome de cristão. Você é um cristão real. Você é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus frutifica, dá glória. Amém ou não amém? Tem alguém frutificando nessa noite? Esta palavra está frutificando em alguém aqui nessa noite? Vamos voltar aqui alguns versos. Verso 4, por favor. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não poderão dar fruto, ok? Versículo 7, por favor. Olha que lindo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, diga tudo o que quiserdes e vos será feito. Você está entendendo? Você está entendendo? O caminho para a frutificação é estar em Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova. Tudo se fez e as coisas velhas, inclusive a esterilidade. A maldição da esterilidade ficou para trás. Tudo se fez novo. Mas aí, preste atenção. Jesus disse que se estiverem em, e as palavras dele estiverem em, você está entendendo? Tem muita gente que está em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão nestes. Qual é a asa mais importante de um avião? A da direita ou a da esquerda? Tem muita gente que está escolhendo a da direita e esquecendo da esquerda. Outros estão escolhendo da esquerda, esquecendo da direita. Deixa eu traduzir. Tem muita gente que conhece as palavras de Jesus, mas não está em Cristo Jesus. E há gente que está em Cristo Jesus, mas não conhece as palavras, não tem as palavras. Jesus disse que os frutíferos estão nele e tem as palavras dele dentro destes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga para alguém pertinho de você, Deus. Diga com convicção. Você é um homem de fé, uma mulher de fé. Diga, Deus não vai gerar frutos por você. Você está entendendo? Eu paro ou continuo? Então ouçam.
Estamos quase no meio da mensagem. O processo de frutificar requer participação humana. Deus não frutifica sozinho na terra. Para o verbo se fazer carne, Maria teve que participar. Você está entendendo? Abram os olhos do vosso entendimento. Para Deus realizar o que Ele quer realizar nesta terra, através da sua vida, requer a tua participação. Uma mega igreja não será construída sozinha. Requer a tua participação. Milhões não virão para sua conta bancária sozinhos. Requer a tua participação. O carro que tua alma deseja não chegará na tua garagem sozinho. Requer a tua participação. A família próspera, a família saudável, a família abençoada, firmada na rocha, constante na presença de Deus, que você tanto ora e pede a Deus, não irá brotar sozinha. Requer a tua participação. Agora, muitos estão a pedir do Senhor esperar, e esperar, e esperar, e esperar. Vai esperar, Jesus vai voltar e não vai nada desfrutar. Você precisa se mover. Você precisa tomar posição. Aleluia. Você hoje está sentado ouvindo esta poderosa revelação. É poderosa ou não é poderosa? Está chacoalhando o seu espírito por dentro, sim ou não? Diga obrigado, Espírito Santo. Isso só é possível porque eu estou sendo participante do que Deus está fazendo. Amém ou não amém? Então abra sua Bíblia, deixa eu te mostrar claramente. Gênesis 26, do verso 12 ao 13. Gênesis capítulo 26, do verso 12 ao 13. Você está aprendendo? Quem pode ler comigo com muita alegria? 3, 2, vamos. E semeou Isaac naquela mesma, e colheu naquele mesmo, sem, porque o para Isaac colher sem medidas. Sem medidas. Você tem entendido que são sem medidas? Para que ele pudesse colher, teve que semear. Deus, o Deus do pai dele, o Deus de Isaac, só pôde abençoá-lo. Por quê? Ele participou do que Deus queria. E semeou Isaac naquela mesma terra. Por isso, colheu naquele mesmo. Você está pronto para colher nesse mesmo ano? Você está pronto ou não para colher? Então você precisa participar, se posicionar, se integrar ao que Deus está fazendo. Ele disse: estejam em mim e eu estarei em vocês, e por isso vocês frutificarão. Então sem Deus é impossível frutificar. Quem não está disposto a semear, jamais irá frutificar. Sem medidas. Uau, estou falando 2 vezes ali. Glória a Deus. Essa voz eu conheço.
Mas o texto não acaba por aí. Não acaba aí. Podemos avançar um pouquinho? Versículo 13. Ó. Leiam, saboreando o texto. Vai. Comam essa revelação. 3, 2, 1, vai. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Deus quer fazer pessoas muito poderosas aqui. Deus quer engrandecer pessoas deste lugar. Deus quer enriquecer, eu disse enriquecer pessoas grandemente neste lugar. Meu Deus. Mas você tem que participar. Você está pronto para isso? Pergunte a alguém, você está pronto para isso? Você quer isso de verdade? Aleluia. Queridos, Deus disse para nós recentemente: eu estou querendo entregar muito. Aplauda Jesus. Nem Elias foi tão certeiro, né? Ele disse que ele quer entregar muito aos seus filhos. Porém, ele só entregará aos filhos que têm o coração do reino, voltados para o seu reino. Filhos que querem satisfazer as próprias vaidades, o pai não dará nada. Até o que tem, vai tirar. Até o que tem, ele vai tirar e vai dar para quem tem coração no reino. Alguém me pergunte, por que, apóstolo? Porque o compromisso de Deus não é com o homem, não é com a mulher. O compromisso de Deus é com a sua palavra, é com o seu reino. Se você observar o contexto do texto, Deus fala com Isaac: não saia dessa terra, não suba para o Egito, fica aí. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, farei de ti uma grande nação. Deus entregou uma palavra para Isaac. Isaac se moveu a partir desta pá. Porque ele se moveu a partir da palavra, Deus honrou a palavra. Deus está falando, continua falando, Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Podemos avançar um pouquinho mais? Agora vai ficar mais forte. Relâmpagos e trovões que saem do trono de Deus anunciam o tempo da chuva, anunciam o tempo de Deus. Relâmpagos e trovões que saem do trono de Deus anunciam o tempo da chuva, anunciam o tempo de Deus. Tirai as pedras, arai a terra, lançai sementes, pois a chuva virá. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu Deus. Estou gostando de pregar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vai ficar ainda mais interessante. Já estamos chegando ao fim, amém? Ouçam isso. Quando o fruto é de Deus, ele se responsabiliza. Quando o fruto é de Deus, ele mesmo se responsabiliza. Então o que devemos fazer? Obedecer, só obedecer. Só obedecer. Quando o fruto é de Deus, ele supre tudo para que a frutificação ocorra. Eu não pedi autorização, mas eu creio que não fará mal se eu compartilhar. Amém?
Quem lembra da princesa Yannis? Nova integrante da família. Glória a Deus. O diácono André não queria filho. E Deus deu a ele uma filha. Como foi Deus quem deu a filha, Deus se responsabiliza por ela. As enfermeiras falaram para a diaconisa Fernanda que verdadeiramente o parto dela foi natural. Foi um parto verdadeiramente natural. Não precisou ser induzido. E Yannis veio na hora certa, no momento certo, do jeito de Deus. Foi uma gestação maravilhosa. Isso é testemunho da mãe. E o parto foi mais maravilhoso ainda, e com testemunho para a glória de Deus. Isso é testemunho do que está sendo ensinado neste altar. Desta revelação que está sendo compartilhada ao nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus... Fala, Senhor. Fala que o teu povo ouve. Glória a Deus. Quando Deus estabelece, promete frutificar através de alguém, Ele se responsabiliza. Você lembra da promessa que Deus fez na sua vida? Ele se responsabiliza. Você só precisa obedecer. E olha só que interessante. Quando Deus vai estabelecer fruto através de alguém, não é através de um indivíduo, é através de uma família. Deus não chamou Abraão sozinho. Deus chamou Abraão e sua esposa. Você está entendendo? Deus tirou Abraão e sua esposa da casa do sogro de Sarai. Não foi? Da casa do cunhado de Sarai. Foi ou não foi? Da terra natal deles. Para poder frutificá-los. Fazê-los frutíferos. Eles só tiveram que obedecer a Deus. A velocidade que você leva para obedecer é a velocidade que você leva para amadurecer e produzir resultados visíveis. Mas preste atenção nisso, preste atenção. Quando Deus quer gerar, quando Deus fala que alguém vai frutificar, Ele não frutifica de forma natural, porque Deus não é natural. Ele não frutifica de forma carnal, ou seja, na força da mente, na força do pensamento e na força do desejo. Porque Deus não é humano. Ele é divino. Ele é espiritual. Então, quando Ele diz para alguém, vai frutificar, Ele vai gerar de forma sobrenatural. Abra sua Bíblia, deixa eu te mostrar aqui. Gênesis 11:30, por favor. Rapidinho. Isso. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Chegou? A chuva chegou? Glória a Deus. Viu? Sinal que a colheita, uma colheita se manifestará. Jamais foi vista sobre a terra. Nações inteiras se prostrarão, cidades inteiras serão varridas pela glória do Senhor. Uma colheita se manifestará. Jamais foi vista sobre a terra. Profetiza, vamos lá. Nações inteiras se prostrarão, cidades inteiras pela glória do Senhor. Começando por Boa Vista, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Gênesis 11:30. 3, 2, 1. E Sarai foi... Não tinha... Você está vendo? Quem era Sarai?
esposa de Abrão, depois que ele levou outro nome. Agora, vamos para um outro texto. Gênesis 25, 21. Abra sua Bíblia. Vamos lá. É só um versículo, vai lá. 25, 21. Venha comigo, 3, 2. Isaac orou insistentemente a quem? Por quanto ela era? Era o quê? Também era estéril. Qual o nome da esposa dele? Rebeca. Ok? Vamos mais um texto? Gênesis 29, 31, por favor. Abra sua Bíblia. Leiam. Vendo, pois, o Senhor que Lia era, abriu a sua, porém Raquel era. O que Raquel era? Estéril. Sarai estéril, esposa de Abraão. Rebeca estéril, esposa de Isaac. Raquel estéril, esposa de Jacó. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando Deus promete, profetiza, Ele se responsabiliza. A ciência não poderia fazê-las gerar. A magia negra não poderia fazê-las gerar. Nem a negra, nem a branca, nem a prateada. Você está entendendo? Não poderia fazê-las gerar. Deus, o único capaz. E todas essas mulheres foram frutíferas. Aplauda o Rei da Glória. Glória a Deus. Quando é Deus quem faz a promessa, Ele se responsabiliza por ela. A promessa que Deus fez na sua vida e na sua família, Ele é o responsável em cumpri-la. Mas não esqueça, você precisa se mover em obediência. Amém ou não amém? Glória a Deus. Penúltimo. Frutificar não é natural. Frutificar não é carnal. Frutificar é espiritual. O espírito desta era tem enganado inclusive os filhos de Deus, muitos filhos. Porque estes, sendo espirituais, querem frutificar de forma natural. Querem frutificar de forma carnal. Entenda a carne como alma. Alma é mente, emoção e vontade. É impossível frutificar naturalmente. A ciência já comprovou. O óvulo escolhe, captura o espermatozoide. É ou não é? E quando captura e o espermatozoide fecunda o óvulo, a luz brilha. A luz que ilumina todos os homens que vêm a este mundo, conforme está escrito em João capítulo 1, a partir do versículo 4. Até para uma criança nascer é espiritual. Para o dinheiro chegar na sua conta bancária é espiritual. Dinheiro é espiritual. Isso significa que é impossível nós frutificarmos, nós gerarmos estas coisas de forma natural ou na força da nossa alma, do nosso pensar, do nosso querer, da nossa vontade. É espiritual. Só duas formas de se gerar nessa terra. Você está pronto para ouvir essa verdade? Ou gera pelo Espírito de Deus, ou gera pelo Espírito de Satanás. Não tem outra forma.
Só que os que geram pelo espírito do Satanás estão a exercer as obras da alma, as obras da carne. Mas os que geram pelo Espírito de Deus, aleluia, os que geram pelo Espírito de Deus estão a gerar pelo reino e para o reino de Deus aqui na terra. Gerar é espiritual, frutificar é espiritual. Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor, deixa eu te mostrar, para nós começarmos a concluir agora. Versos 7 e 8, aqui está. Leiam comigo, por gentileza. 3, 2, vamos. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem, isso também, diga, semear é lei. Diga, semear é obrigatório. Você está entendendo? Até o preguiçoso ou a preguiçosa está semeando. Sabia? Está semeando nada, mas está semeando. E quem semeia nada colhe? Semeou. Então semear é obrigatório. Versículo 8, por favor. Vamos lá, 3, 2, leiam. Porque o que semeia na sua, diga, na sua alma, da alma colherá ao quê? Corrupção. Corrupção é algo bom ou ruim? É ruim, né? Corrupção, algo que é corrupto, algo que é distorcido, algo que é adoecido, não é assim? Algo que faz mal. Mas o que semeia no Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo colherá o quê? Diga, vida hoje. Diga, vida hoje e eternamente. Você quer colher vida hoje e eternamente? Quer colher a vida abundante que Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 10, parte B do texto? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você quer? Então semeie pelo Espírito, no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Então, só quem semeia fé, frutifica. Só quem semeia, fé. É preciso semear fé. É a fé que nos distingue das demais pessoas, das demais religiões. A fé em Deus. Nada, senão a fé, agrada a Deus e chama a atenção de Deus. Deus se agrada da fé. Então nós temos que semear fé. Isaac semeou, foi pela, e ele colheu sem medidas. Aleluia. Vamos para a última, vamos terminar? Meu Deus do céu, vamos lá. Agora eu vou te levar da alegria ao choro e do choro à alegria, assim. Amém? Você está pronto para isso? Eu vou te levar da alegria ao choro e do choro à alegria de novo. Posso? Vamos lá, Espírito Santo. Glória a Deus. Frutificar possui 2 etapas. Quantas etapas? Sim, 2 etapas. A primeira etapa é a etapa do choro. Se você quer frutificar, esteja pronto para chorar. Quem não está disposto a chorar, não está pronto para frutificar. Não está pronto para apresentar resultados visíveis, resultados reais, resultados palpáveis. Todo aquele que quiser ter resultados, vai chorar. Olhe para alguém e diga, chora. Chora, crente. Ah, mas não é choro, esse choro de cãozinho abandonado na mudança, não. Oh Deus, oh, Senhor, né? Não é esse choro, não. É o choro da obediência. Quando Deus se apresentou a Abrão e disse assim, Abrão, eu vou te abençoar, farei de ti um homem grande, teu nome será lembrado, grande será o seu nome.
Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou te fazer muito rico, Abraão. Só que eu te peço o seguinte: sai do teu país, sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu só vou te dizer quando você chegar lá. É esse choro. Se você não está disposto a chorar por estar obedecendo, você não vai se alegrar quando estiver colhendo. É por isso que ninguém tem ou terá o direito de questionar ou de criticar a sua colheita, porque não viu a sua semeadura. Quem vê semeadura é só quem está perto. Então, quando você estiver colhendo, não se preocupe com os invejosos, não se preocupe com os maldizentes, não se preocupe com aqueles que só vêm saquear. Aleluia. Não se preocupe com os críticos. Porque você sabe o quão difícil foi obedecer. Você chorou, mas agora você se alegra. A segunda etapa é a etapa da alegria. É quando colhemos os frutos. É quando o resultado aparece, profeta empresário. Quando o resultado começa a aparecer, aí a gente se alegra, né? Aí ficamos alegres. Meu Deus, não é? Uau, deu certo. Deu certo aqui. Você está entendendo? Mas enquanto você estava semeando, caminhando, chorando, caminhando, obedecendo, você estava, será? Será que realmente, né? Será que Deus falou mesmo isso? Será que eu estou no caminho certo? Mas está difícil. Será mesmo que esse é o solo certo, é o lugar certo, o lugar do seu propósito, do seu chamado? Será? Abra sua Bíblia. Salmo 126 para concluir, aleluia. Versículo 5. Já peço que o louvor possa se posicionar nessa noite maravilhosa. Hoje eu preguei diferente. Preguei ou não preguei diferente? 100% na dependência do Espírito Santo e de Deus, né? Parece que tá até combinado. Quando eu fiz assim, o Senhor, louvado seja. Alguém tem que louvar a Deus nessa noite. Alguém tem que glorificar o Senhor aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem pode ler comigo? Bem alto, como um só povo frutífero. 3, 2, vamos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com... Coloque sobre nossos pés nessa noite. Só quem está disposto a semear em lágrimas apresentará resultados com alegria. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu sinto uma unção de frutificação aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode começar a levantar sua voz em oração a Deus. Levante sua voz em oração. Oh, glória, aleluia. Essa é uma noite muito especial. Espectadores ao redor do mundo, levantem as vozes em oração nessa noite. Yes, 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 yes. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de reconhecimento. Essa é uma noite de posicionamento no Espírito. É no Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou a receber revelação dos céus agora. Eu estou a receber revelação dos céus. Era baixeira badarabasi que tere badaraba chega labacia. Shepa catarabadore basi que le baba. Risopoto coposi que parabanabase que le balabasande le basai. Shabaracotere basi que te le mandole basande le basi calababasha.
Meu Deus! Meu Deus! Oh, yes! Oh! Oh! Assim diz o Senhor. Frutificar é adoração. Ele disse: frutificar é adoração. E nisto o meu Pai é glorificado. É quando vocês frutificam. É quando vocês apresentam resultados evidentes, frutos de uma maturidade espiritual, frutos de uma caminhada com Deus, frutos de relacionamento com Deus. E o Senhor me traz a revelação de João capítulo 4. Jesus, chegando em Samaria, ficou parado na beira de um poço. E ali estava uma mulher estéril emocionalmente. Uma mulher que já havia tentado 5 relacionamentos, meu Deus. Uma mulher infrutífera, uma mulher amaldiçoada, uma mulher desprezada, uma mulher que era escarnecida. Tanto que o horário que ela foi ao poço não era um horário convencional. Mas a partir da revelação de quem Deus é, a partir da revelação do Cristo, do ungido de Deus, da sua unção que está neste lugar, quando Jesus disse a ela: mulher, creia que a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mulher, a religião, a religiosidade não pôde te fazer frutífera, mas aqui está aquele que tem as palavras de vida eterna, aquele que carrega palavra, que é espírito, que é vida. E ela disse: quando Cristo vier, nos ensinará todas as coisas. E ele disse: mulher, sou eu que estou falando contigo. O Cristo está falando com pessoas dessa noite. O Cristo está falando com mulheres infrutíferas no físico, infrutíferas no emocional, infrutíferas na carreira, infrutíferas no espiritual. O Cristo está falando com homens infrutíferos espiritualmente, infrutíferos financeiramente, infrutíferos academicamente. Ele está dizendo: sou eu quem falo convosco nesta noite. Quando ele se revelou a ela, aquela que era infrutífera, aquela que era desprezada, aquela que era amaldiçoada, aquela que estava indo naquele horário para não se encontrar com ninguém, entra correndo na cidade e os frutos começam a serem manifestos. O resultado começa a aparecer. Aquela mulher sozinha ganhou toda a cidade. O fruto fala, os frutos dão testemunho que tipo de árvore nós somos. Deus está
abençoar pessoas com a bênção da frutificidade aqui. A bênção da frutificação. Glória a Deus. Você pode orar nesta hora contra o espírito de esterilidade. Faça guerra contra o espírito de esterilidade. É o espírito desta era. O espírito que tem buscado te fazer estéril, fisicamente estéril, emocionalmente estéril, academicamente estéril, financeiramente estéril, ministerialmente estéril. Faça guerra contra o espírito de esterilidade agora. Agora, erga suas mãos. Erga suas mãos. Quem ora em línguas, ora em línguas. Guerreie em línguas. Quem ainda não ora, faça guerra em português. Mas faça guerra. A unção de guerra está aqui ainda. Ainda tem unção de guerra aqui. Ainda tem, ainda tem. Ei! Espírito de esterilidade. Fogo! Fogo! Checa para cataraba seque teremandaraba chada. Le compra que terevocia. Repoquia, repoquia, repoquia. Reparacadore maramaraba chemarababa. Ei! Saia! 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 Ore agora. Ore agora dispondo o teu espírito. A ordem do Espírito de Deus. Submeta o teu espírito agora à ordem de frutificar. Deus te criou para ser frutífero e frutífera. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele exaltará. Chegou a estação da sua exaltação e da exaltação da tua família. Erga sua voz em oração. Diga a Ele: me submeto, Senhor. Diga: Espírito. Diga: meu Espírito, ouça a voz do Senhor. Submeta-se à ordem do Senhor. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Em rendição, em quebrantamento, um espírito humilde e quebrantado, o Senhor não rejeita. Se caparote que dá labasaga, da caço que de que levosi que leva da labacheca labadarras, betosi cabarote cabaracheca lababa cabacheca bababa. Ea, 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 de pai, de copia labassuda, aleca da labas. Glória. Ore agora. Ore agora reconhecendo que sem Jesus é impossível frutificar. Sem comunhão com Jesus, sem comunhão com Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, é impossível frutificar. Alguém que está me ouvindo, que estava fraco, estava fraca espiritualmente, estava seco, estava seca na comunhão com Deus, já não orava mais, já não lia mais a palavra, já estava negociando o culto, já não jejuava mais, já não tinha mais temor, não tinha mais o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, já estava aceitando os pratos satânicos, já estava aceitando as propostas diabólicas, que já estava cedendo às tentações do cão,
Alguém aí precisa voltar a ter lágrimas nos olhos, a ter comunhão com Deus. A fazer o compromisso de não sair da presença. Sem comunhão não há frutificação. E se você estava em sequidão, era porque estava a faltar comunhão. Mas Deus quer restaurar a comunhão com os seus dessa noite. Reconheça agora, ore, 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 reconhecendo que sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito de Deus, é impossível. É impossível amadurecer, é impossível produzir resultados, é impossível. Sem Jesus não dá. Sem Jesus é impossível. Se arrependa, peça perdão. Arrependimento é voltar atrás, é tomar a decisão de voltar à comunhão. Isso é arrependimento. Diga: Senhor, me arrependo. Diga: eu volto ao primeiro e único amor. Eu volto à comunhão. Eu volto a ter lágrimas nos olhos. Não lágrimas de remorso, não lágrimas de medo, de vergonha, mas lágrimas de alegria, por causa da presença, por causa da palavra, por causa do poder de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Ore, ore agora, selando o compromisso de hoje mesmo, de agora mesmo, começar a semear pela fé. Não, você não vai semear mais por vista, você vai semear pela fé. Ainda que aos olhos naturais seja deserto, Deus é poderoso para proporcionar colheita em meio ao deserto. Semeie fé. Comprometa-se com isso no nome de Jesus. Cele isso, cele nessa noite. Cele nessa noite, erga a sua mão direita ao céu. Diga: Senhor, toma uma decisão firme. Eu decido firmemente, aleluia. Eu decido firmemente caminhar por fé e não pelo que vejo. Caminhar por fé e não pelo que eu estou ouvindo. Caminhar por fé e não pelo que eu estou sentindo. Caminhar por fé, não pelo que eu estou imaginando, não pelo que eu estou projetando, mas caminhar pela palavra que o Senhor já me deu. O Senhor disse que eu vou frutificar, eu vou frutificar. Quer eu esteja no monte, quer eu esteja no vale, quer eu esteja no deserto, quer eu esteja no Jordão, eu frutificarei. Alguém tem que louvar a Deus. Louve, louve, louve. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Eu creio. Tem uma nova dança em mim. Eu estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com